Ontem, pela manhã, eu fui para a academia. A minha companheira não pôde ir, porque ela estava fazendo a pós-graduação dela. E eu, pela primeira vez, eu vesti a camisa do Flamengo para ir para a academia. Coloquei minha camisa do Flamengo, fui para lá, e, de repente, eu encontrei olhares de algumas pessoas olhando para a minha camisa e para mim. Alguns chegaram a me cumprimentar, outros, assim, alguns que eu nunca tinha visto, que a gente nunca tinha se cumprimentado lá na academia, mas por causa da camisa do Flamengo, ele se identificou com a camisa do Flamengo, comigo, e foi ser gentil, educado, ou fazer algum tipo de cumprimento comigo. Logo depois de um tempo que eu estava treinando ali num aparelho, quase que de frente comigo, tinha um outro com a camisa do Vasco. Aí eu olhei e falei, mas, meu Deus do céu. Aí logo veio na minha cabeça assim, meu Deus, o cara é torcedor do Vasco? Aí, ao mesmo tempo, o Espírito de Deus começou a ministrar meu coração algumas coisas. Eu saí daquele lugar, irmãos, e fui fazer umas compras lá para casa, no sacolão. E a mesma coisa aconteceu com algumas pessoas que me viam na rua com a camisa do Flamengo. Alguns se dirigiam a mim e se identificavam, possivelmente alguns flamenguistas, alguns que não eram, que tinham apatia, que tinham antipatia com relação aos flamenguistas, como eu, e eles olhavam e viravam a cara, assim, rapidamente, porque possivelmente não gostam do Flamengo. Sabe, gente, naquela hora eu comecei a pensar em algumas coisas da vida. Olha só que coisa impressionante. Uma camisa de um time, se você é torcedor desse time, essa camisa, você se identifica com ela de alguma forma, quando você vê alguém, por exemplo, se você é vascaíno, fluminense, são paulino, corintiano, quando você encontra alguém que torce pelo seu time, você olha para ele com um certo olhar. Quando é um time que é muita oposição ao seu time, você já não olha com o mesmo olhar. É verdade ou não? A gente tem uma certa dificuldade com isso, a gente tem de prontidão alguma coisa. Ixi, flamenguista. Ontem mesmo, quando eu falei uma coisa dessa, alguém falou assim, nossa, né, nem tudo é perfeito, né? Tipo, Deus faz as coisas perfeitas, mas o pastor William é torcedor do Flamengo. E a gente tem essas coisas prontas, né, para responder. Mas sabe o que isso, de alguma maneira, me fez refletir? É que uma camisa de um time, muitas vezes, me traz identificação com alguém que torce pelo mesmo time que eu. Pessoas se identificam com aquilo que é o meu ideal, ou a minha ideologia, ou minha torcida, ou o meu comportamento em relação a uma determinada coisa. Uma camisa fez algumas pessoas olharem de bem e outros não tão bem para mim. A camisa do Flamengo fez com que algumas pessoas olhassem para mim e até fossem gentis comigo. Sabe o que eu aprendi ontem com essa experiência? É que nós muitas vezes fazemos assim, as pessoas estão vestidas com as suas camisas, com as suas filosofias, com as suas ideologias, com as suas escolhas diferentes das minhas, das suas. E muitas vezes, quando nós olhamos para essas pessoas com a camisa que não me agrada muito, eu tenho a tendência de rejeitar essas pessoas. Quando não é uma camisa do São Paulo, se for do Corinthians ou do Palmeiras, não é? Não, não estou falando que alguns têm, né? Alguns desculpa, irmão, falhou o tornozelo aqui agora. Alguns tiveram a capacidade de arrancar um vaso sanitário de um banheiro e jogar lá de cima, acho que do Maracanã uma vez, e matou uma pessoa. De tanta revolta, de tanto ódio, de tanta falta de empatia, de respeito ao próximo.
E assim nós vamos vivendo a vida, olhando para as pessoas que pensam diferente da gente, e a gente vai rejeitando as pessoas. E a gente não aceita essas pessoas. E a gente não acolhe essas pessoas. A gente não insere essas pessoas, muitas vezes, na relação de irmandade, de fraternidade, de relacionamento, de comunhão que a gente precisa ter, como se todo mundo tivesse que torcer para o time que eu torço, ou todo mundo precisa ter aquilo que eu tenho, os meus entendimentos, os meus conceitos, a minha forma de pensar que tem que prevalecer, porque eu estou certo, a minha forma de pensar é a correta, de todos os outros a forma de pensar está errada, a minha que é correta. E a gente transfere isso para a igreja. E sabe que me encanta, sempre me impressiono com a maneira como Deus insere gente comum na sua história. Me impressiona como Deus sempre insere gente comum como eu e você na história dele. Mas nós não queremos inserir. Se for de esquerda, jamais. Se for de direita, jamais. Se for de centro também, está em cima do muro, para mim não serve. E a gente tem tanta dificuldade de lidar com as diferenças, com algumas posições que não são as minhas. E me encanta, mais uma vez, estou repetindo de propósito, me encanta ver como Deus pega gente comum, Deus pega flamenguista, Deus pega São Paulino, Fluminense, Vasco da Gama, corintiano, presbiteriano, batista, metodista, insere gente que fez as suas escolhas por algum motivo. Ele insere todos e fala: vocês são meu povo, vocês são meus filhos. Mas nós, muitas vezes, não os aceitamos como nossos irmãos. E aí eu me lembro da genealogia de Jesus Cristo, e quero falar um pouquinho mais hoje sobre Raabe, a meretriz. Como pode Deus, o Deus eterno, o autor da vida, escolher uma mulher prostituta para fazer parte da genealogia do filho dele? Nos meus conceitos e preconceitos morais e religiosos, talvez você, porque eu sou pior do que todos, né? Mas talvez talvez você, nós não inseriríamos jamais uma mulher prostituta na genealogia de Jesus, porque ele é o Filho de Deus. De uma pureza, de uma santidade, de uma grandeza, que não pode jamais haver uma mulher inserida nesse processo. Eu quero ler com você Mateus capítulo 1. Se o Ricardo for pôr, eu vou ler na revista e atualizada. R.A. Quero ler com você do versículo 1, Mateus 1, do 1 em diante. Hoje eu nem fiz esboço para pregar, tá? Só estou aqui tentando repartir um pouco de vida. Tomara que você consiga experimentar um pouco disso. Diz assim, versículo 1, Mateus 1, 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Tamar, de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naazon, Naazon a Salmão. Salmão gerou de quem? De Raabe a Boaz. Certo? Então, Boaz
era filho de Raabe. Este de Rute gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, daquela ou da que fora mulher de Urias. Pelo menos duas inserções aqui me chamaram muita atenção. Primeiro, da Raabe, e segundo, de Salomão, filho daquela que foi mulher de Urias. Você lembra bem da história, né? E a Bíblia está dizendo assim, na genealogia de Jesus, e eu não quero falar sobre, mas houve a consequência, não, eu quero falar sobre a maneira como Deus sempre insere gente comum, e gente pecadora, e gente errante como eu, e talvez como você, na história da vida de gente também. Aqui tem o Salomão, filho, quem lembra o nome dela? Batseba. Aquela que Davi, o homem segundo o coração de Deus, olhou pela janela e viu ela muito bonitona e falou, rapaz, que mulherão é aquela? Quem será essa? Acho que eu vou dar um jeito aí de conhecer melhor, de forma mais íntima, aquela garota lá, muito bonita. Pegou a menina, transou com ela engravidou. Ele manda chamar Urias da frente da batalha. Olha, Urias, você está um combatente fera demais, você é um militar exemplar. Vai lá para sua casa dar uma descansada com sua mulher. Urias fala, não, eu não posso fazer isso. Meus amigos estão lá na frente de batalha. Seria uma covardia da minha parte fazer isso. Volta Urias com a sentença de morte na própria mão que Davi mandou. Coloca ele lá na frente para ele morrer. O Salomão é filho de Batseba com Davi. Que história negra, desculpa, né? Não é dessa forma. Que história, como vamos falar, outro nome, não posso usar esse termo, mas uma história tenebrosa. Que história tenebrosa é essa? Como é que faz parte da linhagem de Jesus gente como esse? Raabe, a prostituta. Aí algumas pessoas falam que Raabe era uma prostituta cultual. Não importa se ela era uma prostituta cultual. Alguns outros comentaristas dizem que ela era dona de um prostíbulo da zona. Mas, de qualquer forma, Raabe era uma daquelas que ficava à margem da sociedade, porque a casa de Raabe era nas muralhas de Jericó. Não sei se você sabe disso. E quando os espias foram enviados para olhar a terra, ela que os recebeu e os escondeu lá. Quando o rei de Jericó soube que havia 2 espias lá, que estavam na casa dela, mandou mensageiros à casa dela, falou, entrega para a gente os 2 espias que estão aí na sua casa. Falou, não, eles não estão aqui mais não, e eles estavam lá. E ela falou assim, olha, eu peço para você, para os 2 espias, que vocês lembrem de mim, da minha família, dos meus pais, quando vocês vierem aqui para destruir Jericó. Sabe, irmãos, uma mulher que estava à margem da sociedade, à margem da cidade, com a casa nos muros, era uma mulher que era usada, era cobiçada por outros homens. Era uma mulher que não fazia parte dos ritos religiosos, seja de A ou de B, mas ela não podia estar inserida ali, em Jericó. Ela não era judia. Ela não era de uma linhagem pura de Israel. Pelo contrário. E muitas vezes nós estamos assim, vendo gente marginalizado, e que nós muitas vezes marginalizamos mais ainda. As pessoas já estão à margem e nós ainda jogamos ela para mais distante ainda. Elas já estão com as suas casas em cima. E se você não consegue perceber, muralhas era o lugar que protegia a cidade.
Se alguém atacasse uma muralha, primeiro que ia ser derrubado no meio dos escombros, quem que seria? Quem estava morando na muralha de Jericó, que era ela. E assim nós procedemos hoje. As pessoas estão, a gente jogando elas para fora. Elas já estão lá no limite máximo que a gente pôde colocá-las para fora. Dependendo dos interesses que elas podem oferecer para nós, nós até vamos à busca e à procura delas, dessas pessoas. Se fizer parte do meu interesse, ela é bem vista, é bem quista, é bem... mesmo que seja para eu usá-la. E aí a gente olha para o Deus eterno, o autor da vida, o autor de todas as coisas. É ruim, às vezes, chato ler esse tipo de texto, né, que fala sobre genealogia. Vamos lá, o versículo 7 diz assim: Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Por que será que Deus, o Eterno, continua inserindo gente comum na sua história? E nós, como filhos dele, não queremos fazer isso. Por que aqui no nosso meio a gente só quer gente que pense como a gente? É quase que a gente só aceita se for torcedor do meu time. E, na verdade, aqui nós temos o Márcio que torce para o Botafogo. Muito bom. São Paulo. Quem mais? Vamos lá, uns times aí. São Paulino também? Irmão Henrique, torce para algum time? Da turma... Isso, da turma lá da... Ah, tá bom. E você, Cris, também não? Você torce para algum time? Ricardo parece que é Fluminense, né, Ricardo? Não? Aí, ó. É Flamengo, né? Clécia, também? Clisma, São Paulina. Bruno, acho que ainda é flamenguista ou já mudou, Bruno? Não, né? Gustavo é São Paulino, a Inara é flamenguista. Irmã Maria torce para algum time? Flamengo. E a Jussara? O time de Jesus. Ela é do time de Jesus. Sabe, gente, voltando a refletir, e eu vou ser bem breve hoje. A gente vai ter a ceia daqui a pouco. Por que a gente não entende que Deus insere as pessoas na nossa vida e inseriu Raabe e Davi, que desejou a mulher que não era dele, e cobiçou a mulher que não era dele, transou com a mulher que não era dele, engravidou a mulher que não era dele, mandou matar o marido dessa mulher? Por que será que Deus faz isso? E nós não queremos. A gente não aceita. Porque se não pensar como eu penso, aí eu volto de novo para os desenhos do Bento. O Bento estava ali, ele não estava cantando, possivelmente estava ouvindo muito bem as músicas. E ele estava ali olhando para cá. Gente, ele desenhou isso aqui nessa perspectiva aqui, ó,
forma quase que perfeita. Esse porta-partitura estava aqui, ele desenhou esse trompete, desenhou esse violão. Vou aproveitar e arrumar aqui, que está torto. Esse violino, a Inara e a Clécia, ele desenhou, entendeu? E ele veio com a oferta dele, era o louvor dele, era o culto dele, era esse. Agora, imagina, não, Bento, você não pode, guarda isso daí. Você não pode fazer isso na hora do culto, porque agora temos que estar todos concentrados ali, olhando para quem está ministrando louvor, e a gente tem que cantar. Isso é para a gente que já é um pouco adulto, e olhe lá. Cada um tem a sua forma de culto, cada um tem a sua adoração, cada um tem a sua forma de exaltar a Deus. Mas a gente continua, se eu estiver chorando, derramando lágrimas, e com as minhas mãos erguidas para o céu, aí você fala, nossa, o pastor está recebendo tanto de Deus. Aí você olha para aquele que está em silêncio, quietinho, fala, ixi, uma frieza, não tem nada de Deus ali naquele ali. Engano nosso, porque muitas vezes aquele que está quietinho, caladinho, está experimentando muito mais de Deus do que nós imaginamos. O culto do Bento desenhando para chegar para mim, para me mostrar. Ele não sabia que eu ia fotografar e ia apresentar isso para vocês, mas me encantou que eu fotografei os 2 desenhos que ele fez. Agora eu imagino, se isso alegrou a minha alma, se isso fez tão bem para mim, será como é que Deus se sentiu ao ver esse culto do Bento? Mas, de novo, não, para nós só serve se a gente estiver de pé, a gente tem que estar com o olho fechado, de preferência, né? Aí, e a gente vai criando protótipos e fórmulas e meios de cultos que não cabem para os outros. E muitas vezes não cabe nem para nós. Domingo passado, a essas horas, eu estava terminando de pregar numa igreja enorme, uma igreja grande, irmãos, grande. Tinha 2 cultos pela manhã e 2 cultos, um à tarde e outro à noite. Quase todos lotados. Uma igreja enorme assim, enorme, com a galeria em cima. Talvez cabia em cada culto daquele umas 4.000 pessoas. Naquele domingo de manhã que eu preguei, talvez tinha umas 2.000 pessoas. Não fez nem cosquinha para o meu ego. Nem cosquinha. Nossa, você pregou para 2.000 pessoas. Eu só não acompanho o culto aqui com vocês, que eu estava... Mas ainda peguei, mandei o link no grupo das pessoas que nos acompanham, ainda mandei. Fiquei lá doido para assistir um pouquinho. Um movimento de pessoas, multidão de pessoas, e entra e sai, e chega gente que quer ser reconhecida, e gente que quer ser aplaudida, e gente que quer falar com o pastor, que é o fundador, o presidente da igreja, aquela estrutura violentíssima, aquela coisa. E eu olhava para tudo aquilo, irmãos, o palco deles lá, a estrutura deles lá de alta, bem alta, assim, mais ou menos dessa altura, dá mais ou menos só a parte do palco, dá quase que a nossa igreja toda aqui, esse lado aqui um pouquinho mais, só o palco. 2 lustres de não sei o que é aquilo, cristal, coisa mais linda, um na ponta do palco, assim, outro de lá, painel de LED por trás, e gente, e o culto que começava às 7h30 estava acabando, e nós já entramos para começar o culto das 10, que era o que eu ia pregar, de 10h30. E muita gente. Quantas vezes nós fazemos aquilo que Deus não faz e nem quer que a gente faça? Que é colocar a margem, colocar as pessoas no muro. A gente nem quer que eles façam suas casas no muro lá,
na margem da cidade, a gente quer que eles fiquem do lado de fora. Porque se tiver uma ideologia diferente da minha, talvez eu até vou suportar. E eu sei que às vezes é assim. Mas se nós estamos seguindo a Jesus, se nós dizemos que estamos, se nós somos seguidores de Jesus, a gente precisa melhorar muito isso. A gente precisa aprender a respeitar as pessoas. A gente precisa ser mais acolhedor com as pessoas, mais amável. A gente precisa de ser mais fraterno com as pessoas. Mas o que me chamou a atenção ontem na academia é que uma camisa do Flamengo que eu vesti fez muita gente ser gentil comigo. E às vezes as pessoas que não têm uma camisa, não vestem, às vezes não têm nem roupa. Eu não tenho um pingo de empatia com essas pessoas. Por quê? Uma camisa, preste bem atenção, uma camisa do Flamengo que eu vesti chamou mais atenção e fez com que pessoas fossem empáticas comigo. Agora, uma pessoa que está à margem, que está, às vezes, destruída emocionalmente, fragilizada, eu não tenho empatia nenhuma com essa pessoa. Tem alguma coisa errada com o evangelho que nós aprendemos. Tem alguma coisa errada com os conceitos que nós trouxemos para nós, que a gente precisa mudar, logo, rápido. Porque para Deus, tanto Raabe, quanto Davi, quanto Salomão, fizeram parte da história da vida do filho dele, que veio ao mundo para salvar, para transformar a minha vida como ele tem transformado. Ontem à noite participei de uma reunião, aliás, com pessoas que eram teólogos, e outros falavam de coisas, de outros, de termos tão técnicos e tudo. Aí, ao final, eu falei uma coisa com uma das pessoas, cara, eu não sou teólogo e nem quero ser. A única coisa que eu quero nessa vida é tentar ser seguidor de Jesus. Só isso. Só isso que me importa. Aprender com Ele, seguir os passos dEle. Ah, mas era prostituta, quero acolher. Ah, mas era homossexual ou é homossexual, quero acolher. Ah, mas é de esquerda, vou acolher. Ah, mas é de direita, vou acolher. Ah, é de centro, vou acolher. Ah, é São Paulino, quero acolher, quero amar, quero cuidar. Ah, é flamenguista, quero amar, quero acolher, quero cuidar. É vascaíno também, botafoguense também, seja o que for. É gente. E gente não é aquilo que ele escolheu como um ideal de vida, para quem ele escolheu torcer. Gente é gente, gente que tem coração, que tem sentimento, que tem alma, que precisa de gente que tem alma. Tomara que a gente saia daqui nessa manhã menos desalmados e um pouco mais envolvidos com o amor de Jesus por todos aqueles que Ele deu a vida por eles, para que todo aquele que nele crê, e às vezes o crer dele é diferente do meu crer, não importa. Deus amou ao mundo de tal maneira, esse Deus que a gente acabou de ler de Mateus 1, que fez essa genealogia toda acontecer para trazer Jesus, para mostrar para mim e para você que o Deus que amou ao mundo de tal maneira escolheu gente comum, gente simples, pecador, prostituta, meretriz, né? Para trazer o Filho dele através dessas pessoas. Aí, às vezes, a gente não aceita o pai da gente, não aceita a mãe, porque a gente olha para a mãe do outro e parece que ela é melhor do que a nossa mãe. E, às vezes, até é mesmo. Às vezes, o pai do outro foi melhor do que o seu pai para você. Mas isso não impede que ele fez parte da sua história para você estar aqui em vida e no mundo. Como é o nome do seu pai, irmão Henrique?
senhor conviveu muito com ele? Não, eu fui criado no sistema de Cristo, mas não deu certo. Eu sempre pai, mãe, aí eu sempre alegre, pulando, 7 anos, e esse menino não tem pai nem mãe e alegre. Como é que você acha, como é que fala para mim isso? Aí eu dizia, a vida é bom, você não tem que imaginar a gente, mas quando quer. Aí, quando eu com 16 anos, correu a notícia, eu era sempre trabalhosinho. O Henrique é assim, trabalha por dia. O Henrique bem brigando, mas eu acho que não ir na frente da carreira de trabalho, porque eu aí ele me chamou para morar com ele. Digo, agora tá trabalhando, eu já com 16 anos, 15 anos, agora não. Digo, não vou não. O senhor acha que... O senhor pode achar, né? Eu só quero dizer que eu discordo, talvez. Mas o senhor acha que Deus se equivocou em usar o pai do senhor para trazer o senhor ao mundo, e mesmo que ele não pudesse, não conseguiu conviver bem com o senhor acha que Deus se equivocou e errou em fazer isso? Deus sabe o que ele faz. Muitas vezes a gente vive isso, né? Parece que Deus errou, que a gente queria um pai melhor, uma mãe melhor. A gente queria ter vivido tal situação, como, né? A gente, às vezes, tem desejo de ter nascido num berço esplêndido, como alguns nasceram. E tomara que Deus nos faça sair daqui nessa manhã mais humanos, mais gentis, mais acolhedores também. Sabedores que, se uma pessoa torce, ou se ela escolher um caminho que é diferente do meu, isso não me dá direito de desprezá-la e nem de rejeitá-la, jamais, jamais, jamais. Você puxou o assunto? Ah, Eu com 12 anos, meu irmão com 16, aí fui morar numa casa. Aí ele me levava as festas para ficar só em casa, me levava. Aí lá, quando ele veio nada, ficava meio bravo e tal, aí eu olhava aqui, via o filho fazendo isso, brincando com uma parte levando chuva, 4 horas da manhã e outra não. Aí eu olhava e dizia, rapaz, eu creio que não. Fugi de lá, eu creio que não. Aí fugi de lá para cá, não tive na cidade. Não quis ficar lá com ele para ver o filho. Eu não pude dele, vi ele já dentro de Cristo, você não faz não. Ele me deu um pouquinho de treino, achei muito bacana. Eu não quero isso nada, eu não quero coisa. Vai morrer, não. seguiu a vida, né? É isso aí. Tomara que Jesus nos ensine nessa manhã um pouquinho mais de como seguir a vida, acolhendo as pessoas, amando, respeitando, porque Ele escolheu inserir gente comum, gente pecadora como eu e você, para trazer o Filho dele ao mundo para nos salvar. Porque o Filho de Deus veio ao mundo para salvar todo aquele que está perdido. Eu tenho encontrado alegria no viver com Ele. Amém? Vamos ficar de pé para a gente cantar e participar da ceia. Você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, se você quiser participar da ceia na sua casa, pega um pouco de suco aí, não importa se é de uva ou não, e um pedaço de pão, um biscoito, e a gente vai celebrar em memória de Jesus. Amém? Vamos lá? Senhor, obrigado por essa manhã e por essa porção das Escrituras Sagradas. Obrigado por Raabe, uma mulher comum e pecadora como eu. Mas o Senhor fez questão de inseri-la num contexto da vinda do Teu Filho ao mundo. Obrigado porque o Senhor escolhe gente como a gente, como eu, para mudar a história de tantas pessoas. Obrigado porque nós estamos aqui com esse desejo de nos ajudar a sermos melhores a cada dia, mais humanos,
mais gentis, mais acolhedores, mais amáveis. Obrigado, Senhor. Isso nos confronta, isso nos desafia. Mas nós estamos aqui para isso mesmo. Obrigado porque o Senhor pega gente comum, como eu e meus irmãos aqui, e transforma algumas circunstâncias em algo extraordinário. É com gente comum. É quando nasce o extraordinário do ordinário. Aquele que não é tão especial, o Senhor torna especial, porque é o Senhor que faz em nós. É o Senhor que faz através de cada um de nós. Que a gente, sempre que a gente se reunir aqui, a gente, ou aqui ou fora daqui, a gente possa olhar para as pessoas que pensam diferente da gente, que fizeram escolhas diferentes da nossa, com respeito e com gratidão também. Que o Senhor nos faça olhar para os nossos pais com gratidão, porque eles foram os instrumentos que o Senhor usou para nos trazer ao mundo. E hoje aqui eu faço menção do meu pai João Santana Cardoso e da minha mãe Helena Maria de Oliveira Cardoso, pessoas tão especiais que o Senhor os usou para que eu viesse à existência. Obrigado, Jesus, pelos meus avós que eu não conheci, pelas gerações anteriores às deles. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Se hoje eu estou aqui, foi por causa deles também, Senhor. Graças eu te dou, que pagou sacrifícios de amor.